Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois da derrota para a equipe do Fluminense no jogo de ida da fase decisiva da Copa do Brasil. A ideia é lamber as feridas, sacudir a poeira e, para isso, uma novidade aconteceu no treinamento do CT Parque Gigante. A presença do novo reforço. O uruguaio Alan Rodrigues, de 25 anos, já trabalhou com o grupo e, inclusive, falou pela primeira vez com a camisa do Internacional, encantando no bastidor pela simpatia, comprometimento e perfil de liderança. A expectativa também existe para a estreia de Alan Rodrigues, que pode acontecer neste final de semana contra a equipe do São Paulo. Entretanto, não é a tendência deste momento. A gente fala também sobre o risco de queda do técnico Roger Machado. O futuro do Internacional em relação a mudanças para o jogo da volta contra a equipe do Fluminense. A nota feita pelo Flamengo condenando a postura do Internacional no atraso de pagamentos do negócio Thiago Maia e o assunto Fernando, que foi liberado pela direção do Internacional para fazer tratamento em Goiânia. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 31 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que aconteceu na parte da manhã no CT Parque Gigante, a reapresentação dos jogadores depois da derrota para a equipe do Fluminense pelo placar de 2-1, que obviamente traz um ambiente muito negativo para o bastidor colorado. Existia muita expectativa em cima deste confronto e o Inter acabou perdendo pelo placar de 2-1, balde de água fria e um abatimento houve no vestiário do Internacional. A partir disso, a ideia é sacudir a poeira, dar a volta por cima. Treinamento desta quinta-feira, pensando já no jogo de domingo contra a equipe do São Paulo, onde o Inter tenta manter uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E a novidade do treinamento foi o novo reforço. O uruguaio Alan Rodrigues, 25 anos de idade, contratado junto ao Argentinos Júnior, anunciado na quarta-feira à tarde e nesta quinta-feira trabalhou pela primeira vez no CT Parque Gigante com os demais jogadores, tá? O Alan Rodrigues trabalhou, treinou normalmente, ele tá bem do ponto de vista físico, recuperado da lesão que ele teve na parada da Copa do Mundo de Clubes e do ponto de vista físico, pelo que ele está treinando, ele pode estrear já no domingo contra a equipe do São Paulo. Entretanto, para que isso aconteça, é aguardado o seu registro no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, que não aconteceu nesta quinta-feira. O Inter aguarda o registro desse jogador para sexta, para que ele possa ficar à disposição para a partida contra o São Paulo e fazer sua estreia com a camisa do Internacional. Existe muita expectativa em cima do Alan Rodrigues, tá? Ele, inclusive, produziu um material com a assessoria de imprensa do Internacional, uma entrevista, onde ele falou sobre vários assuntos, sobre a sua chegada, sobre suas características, sobre como que foi o processo de negociação. E o Alan Rodrigues, a gente reagiu a essa entrevista na nossa live, na hora da Dupla KTO, mostrou muita desenvoltura. Ele é um cara muito maduro, muito experiente, diz que é um cara muito família, tem filhos, casado, vem todo mundo morar em Porto Alegre, diz que a família é muito unida, ele parece ser um cara muito simples, diz que não tem problema em parar na rua e conversar com os torcedores, que gosta desse contato. Ele tem só 25 anos de idade, mas tem um perfil de liderança. Por exemplo, ele era capitão do Argentinos Júnior lá na Argentina. Então é um jogador que, por essa característica, por esse perfil, tem agradado muito no bastidor e tem despertado muita expectativa de todo mundo no ambiente colorado. O Alan Rodrigues é uma contratação para os próximos anos, não necessariamente só para essa temporada de 2025, mas é um jogador que o Inter projeta ter para as próximas temporadas. Por ser jovem, por ser um jogador de futuro a ser desenvolvido, o Inter entende que ele é um jogador que pode ainda render muitas temporadas com a camisa do Inter. São 5 anos de contrato do Alan Rodrigues com o Internacional, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o ambiente do técnico Roger Machado, tá? Que, de acordo com um jornalista argentino, o Juan Pablo Mendes, estaria de saída do Internacional em caso de derrota do Inter para o Fluminense. Eu falo sobre essa possibilidade, que eu não vejo como próxima de acontecer, uma saída do técnico Roger Machado depois do jogo contra o Fluminense. Eu descarto
essa hipótese, tá? Descarto também que antes do jogo contra o Flamengo exista qualquer mudança, mas eu falo sobre esse ambiente do técnico Roger Machado, é só conferir aqui no canal o vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, tá? Mas vamos para outros assuntos, também relacionados a mercado da bola e ambiente do bastidor do Internacional. A gente não repercutiu isso na quarta-feira, pós-derrota do Inter pro Fluminense, mas o Inter acirrou a sua briga e a sua rusga com o Flamengo. O Flamengo emitiu uma nota contra o Internacional na quarta-feira, criticando a postura do Inter de ter assumido um compromisso de pagamento com Argentinos Júnior para levar o jogador Alan Rodrigues, enquanto não acerta as questões envolvendo os pagamentos atrasados por Thiago Maia. Essa dívida está em debate na CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções Desportivas da CBF. O Inter fez uma proposta para pagar o que está atrasado ao Flamengo em 10 parcelas, o Flamengo recusou, saiu muito em crítica do Internacional e o Flamengo criticou o Inter, achando lamentável, né, repudiando a atitude do Inter assumir mais compromissos financeiros enquanto ainda não acertou os débitos relacionados ao Thiago Maia. Isso tudo cria mais um ambiente de tensão entre Inter e Flamengo, que vão se enfrentar daqui a alguns dias nas oitavas de final da Libertadores da América. E uma última informação é sobre o volante Fernando, que teve uma lesão no joelho, ele só vai voltar para o mês de novembro, tá? Não passou por procedimento cirúrgico, nesse momento é só fisioterapia o seu tratamento. E ele foi liberado para fazer esse tratamento em Goiânia, sua terra natal. Ele não está em Porto Alegre, o Fernando, tá? O Fernando está em Goiânia. Porque como nesse processo, nesse momento, é só fisioterapia, ele viajou para Goiânia e está tratando lá. Porque é só uma parte mais médica, de repouso, não tem muito o que fazer, fisioterapia leve ainda, não é aquela fisioterapia mais agressiva, que precisa de um cuidado mais atento do clube. Então o Inter liberou, o Fernando está em Goiânia, descansando com a família, repousando, volta para Porto Alegre no início do mês de agosto, para aí sim avançar nas etapas do seu tratamento. O Fernando que deve voltar a jogar com a camisa do Inter ainda no final deste ano de 2025. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar aqui algumas odds dessa sexta-feira, que a gente tem jogos espalhados pelo mundo e principalmente Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos passar algumas odds aqui de Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, Remo e Ferroviária. Odd do Remo 1.85, empate 3.3, Ferroviária 4. Operário e Criciúma. Odd do Operário 2.1, empate 3, Criciúma 3.6. Joga na KTO com responsabilidade. O site para você se divertir proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!